Nós conhecemos inúmeros problemas. Essa é a nossa vida. Uma vida sobrecarregada de problemas. E o que são esses problemas? Toda e qualquer situação que, ao lidarmos com ela, cria um nível de conflito interno, de contradição, a presença do sofrimento. Esse é o sinal de uma condição de vida com problemas. A vida em liberdade, em paz, é sem conflito, sem desordem, sem confusão. Existe algo aqui que nós estamos com você explorando nesses encontros. É a possibilidade de uma vida diferente dessa, de uma vida livre dos problemas. Portanto, qual é a base para isso? Qual é a base dos problemas? Aonde se assentam os problemas? É o que aqui estamos com você investigando. A base para os problemas é a presença do eu. É a presença do ego. A presença da pessoa é a presença desse mim. Nele está essa base. E por que o eu, o ego, a pessoa é o problema? Porque a vida, como acontece, sem esse sentido de uma identidade que se separa dela, não tem problemas. Nós temos colocado isso aqui, aprofundado isso aqui inúmeras vezes com você. Não é a vida como ela acontece. É a forma como estamos lidando com a vida. Não é o que surge, não é o que aparece. E sim esse elemento que, ao olhar para isso, olha a partir de uma comparação, de um julgamento. Neste aceitar ou rejeitar. A base dos problemas em nós, não na vida, mas em nós, em cada um de nós, nesta relação com a vida, consiste na presença do elemento que olha a partir do conceito que tem, da avaliação que faz, dos motivos e razões que carrega. A presença do eu, a presença da pessoa, que é o mim, está sempre com o pensamento como o elemento para avaliar, comparar, julgar, aceitar ou rejeitar. Se investigarmos qualquer problema, iremos ver a raiz do problema. A raiz do problema consiste na presença do pensamento. Essa raiz, que é o pensamento, está no solo, no terreno do passado. Enquanto a vida está ocorrendo aqui e agora. O pensamento, com base no passado, está fazendo uma leitura da vida, uma avaliação sobre ela. Assim, nós colocamos uma identidade presente
aqui no momento, neste instante, na vida. Essa entidade, ela se separa. E se separa porque o pensamento, esse elemento que vem do passado, está comparando, julgando, aceitando ou rejeitando. Portanto, não é tão complicado tomar ciência clara de que a presença do pensamento é a presença do eu. Assim, nós temos a presença do passado para lidar com o instante, com esse momento. Nós temos a presença do pensamento, que é a presença do passado. Essa é a presença do tempo, para lidar com aquilo que aqui está presente, neste momento. E como parte da vida ocorrendo fora do tempo. Acompanhe com calma isso. Por que fora do tempo? Porque a vida, como ela acontece, ela não está presa a essa ideia, a esse conceito, a essa crença de passado, presente ou futuro. Qual é a base para essa compreensão? A base consiste em estudarmos nossas reações. E assim nós nos damos conta de que é a presença do pensamento em cada um de nós que está fazendo essa leitura. É a presença do pensamento em cada um de nós que olha para particularizar o momento, particularizar a experiência, tornar esse instante algo pessoal para si mesmo. É isso que o pensamento faz. Portanto, o que nos dá a visão clara da verdade sobre isso é esse estudo das nossas reações. Você estuda as suas reações, observando, ficando ciente delas, tornando claro para si mesmo como se processa a presença do pensamento. Observe que a presença do pensamento é a presença do eu. Quando não temos a presença do pensamento, não temos alguém para fazer alguma leitura. Assim, a leitura é feita pelo pensamento, mas isso requer a presença de um elemento que também se separa do pensamento. Nesse sentimento, eu. Quando você tem um pensamento, não é simplesmente a aparição de um pensamento. Para a maioria de nós, a presença do pensamento nos dá a ilusão de uma pessoa presente, pensando. A pessoa presente pensando é o eu. É a presença desse pensador. É esse elemento que, tendo por princípio o pensamento, faz a leitura do momento. Assim nós temos uma leitura equivocada, porque esse momento ele não é alcançável pelo pensamento, descritível pelo pensamento, analisável pelo pensamento. Estamos diante de algo além da própria mente. Me refiro à vida como ela está acontecendo. No entanto, a presença do pensamento
que dá base para esse eu, transforma esse instante em um momento de problema. Quando nós apreciamos as coisas, apreciamos pelo pensamento. Quando não apreciamos, é também pelo pensamento. Essa apreciação particulariza aquilo. Portanto, aquilo que estamos apreciando, nós estamos particularizando a partir do pensamento. Isso está conferindo a cada um de nós uma identidade presente nesta avaliação, nesta separação entre o eu e aquilo que ele aprecia. Está a distorção da realidade. Porque essa avaliação particular de apreciação é egocêntrica, é pessoal. Aprender sobre nós mesmos é aprender sobre o autoconhecimento. Se isso está presente, o seu olhar para o instante é algo novo. Não é o olhar de alguém que deseja, que espera, que busca, que rejeita ou aceita a vida. Há uma qualidade de percepção, de olhar, de constatar o momento presente, que nos permite lidar com a vida como ela é e não como nós desejamos que ela seja. A presença da continuidade do eu está nessa ideia de alguém presente na escolha, no gostar, no não gostar. Esse movimento de continuidade está não naquilo que é, mas naquilo que deveria ser. A presença do eu é a continuidade do passado. Um real momento, um real instante, é a revelação daquilo que aqui está, quando o eu não está presente. Quando essa ideia do que deveria ser não está presente. Quando o contato com o que é está livre do passado, livre do pensamento, e, portanto, livre dessa noção de tempo. Essa afirmação de alguém presente, porque veio do passado e está indo para o futuro, é a presença do eu, é a presença da pessoa. Esse é o ego. Aqui nós temos a base dos problemas. O olhar direto para essas reações é esse aprender sobre nós mesmos. Há algo na vida fundamental para ser compreendido. Me refiro à presença da meditação. Quando a pergunta é: o que é meditação? A meditação, o que ela é? É a ciência da vida. É a compreensão da vida. Não é alguém para entender a vida, para compreender a vida. A compreensão consiste na visão da vida, como ela acontece. Ela está acontecendo aqui, neste momento, sem o passado e, portanto, sem o pensamento, sem o tempo. Esse espaço novo que se abre e revela a vida
sem esse elemento que faz avaliações e comparações. É a presença da meditação. Meditação não é um momento que alguém reserva para, naquele momento, ali se assentar, naquele lugar, ali se posicionar, para lidar com os pensamentos, procurando silenciar eles, para ter uma quietude na mente, para viver algum nível de experiência, para experimentar algo diferente da mente ordinária. Aquilo que alguns entendem aí fora por meditação se resume a uma técnica ou prática que a pessoa aprende para ali dedicar alguns minutos àquele exercício ou método. A presença real da meditação é a ciência se revelando, a ciência do momento se mostrando, a ciência da verdade presente aqui, a pura ciência, a visão nesta ciência, a compreensão nesta ciência da vida como ela acontece. Sem esta separação entre esse eu, a pessoa, e a vida, e o que acontece. Temos a vida e nela acontecendo aqui, aquilo que ela significa. E na ilusão temos a ideia de alguém. Para entender isso, algo impossível. Não existe alguém para entender a vida. Nós temos a vida. Nela, a vida, por ela própria, se revela como liberdade. Nesta ausência do eu. Essa é a presença da meditação. E o que nos aproxima da meditação é a visão de nós mesmos, pelo autoconhecimento. Sem a presença dessa investigação da natureza do eu, da natureza e estrutura do pensamento, sem a compreensão da mente, como ela está acontecendo, nesse velho padrão de condicionamento mental, de condicionamento psicológico, nós não temos a verdadeira aproximação da meditação. A meditação é o encontro com a realidade do momento. Quando o sentido do eu, com os seus pensamentos, eles não estão mais presentes. Quando temos a presença desses pensamentos ausentes, porque esse eu, esse movimento, que também é pensamento presente, a qualidade do pensamento presente que se separa dos demais pensamentos que surgem. Quando temos o fim para os pensamentos, temos o contato com esse espaço que revela a vida, que revela a verdade que está presente aqui, neste instante. Portanto, se o trabalho aqui é compreender a vida livre dos problemas, a percepção da realidade, da base dos problemas, é fundamental. A base dos problemas é a presença do eu. É a presença do ego. Você nasceu para um contato real com a vida.
há em cada um de nós a procura por algo além do conhecido, além do pensamento, além do tempo. Quando alguns perguntam como encontrar Deus, nós não temos ideia do que estamos buscando. Mas a nossa busca é pela verdade que está presente aqui, como sendo a verdade deste ser. Não é um encontro com uma imagem que o pensamento estabeleceu no futuro, sendo encontrada por mim, pela pessoa. Não é a imagem de Deus, a ideia de Deus. É a verdade sobre o divino. A verdade suprema presente, se revelando aqui, neste instante. O seu verdadeiro encontro com Deus consiste na ausência da ilusão, desta mente presa ao modelo de separação. Esse é o modelo da dualidade. Como se houvesse alguém presente, separado da vida. Como se a realidade fosse a pessoa presente e a vida acontecendo. A realidade, a verdade, é que a vida, nela não existe nenhuma dualidade, nenhuma separação. Não existe tal coisa como esse eu ou pessoa para ter um encontro com Deus. A realidade de Deus é a verdade da vida. E nela não existe o eu. Assim, como encontrar Deus? O seu encontro com a verdade, o seu encontro com a vida, o seu encontro com Deus consiste na ausência desse eu para esse encontro. É a verdade deste ser, a realidade desta natureza divina em cada um de nós. Algo além do pensamento, além da mente, além da crença e descrença, além da aceitação ou rejeição, além do conceito de ilusão ou verdade. Há algo aqui presente que ultrapassa o conhecido, ultrapassa o pensamento. É indescritível, inominável e que não está sujeito a essas ideias, a esses conceitos, a toda essa base meramente intelectual de concordância ou discordância, de aceitação ou rejeição, de especulação com palavras. A realidade divina é algo fora do conhecido, fora das palavras, fora do tempo, fora dos pensamentos. Aqui a vida, ela está acontecendo neste momento. Nela, a presença da verdade é a realidade de Deus. É este ser supremo, que é você em sua natureza real, essencial. Não há qualquer problema em seu ser. Não há qualquer problema na vida. Não há nenhum problema em Deus.
É nesse sentimento, pensamento de separação, de afirmação do passado, se aproximando desse instante, a partir de crenças, ideias, conceitos, opiniões, no particular sentimento de gostar ou não gostar, que se mostra presente a ilusão da separação. Enquanto houver essa ilusão, enquanto permanecermos presos ao modelo do pensamento, ao que o pensamento coloca, descreve, explica, mostra, idealiza, a presença do pensamento. Enquanto estivermos sustentando a crença em alguém presente, sendo o pensador, que se vê separado da vida, que se vê separado da realidade, continuaremos nesta ilusão da busca e da procura pela solução dos problemas. Continuaremos idealizando um futuro encontro com a realidade de Deus. Isso está nesta base ilusória, nesta base falsa, que é a base do eu, a base do ego. Assim, essa raiz, que é o pensamento, neste espaço ou terreno do tempo, nos posiciona como alguém nesse modelo de passado, presente e futuro. A presença da realidade, a presença da verdade, é a presença do amor. Algo fora do conhecido, fora da mente, fora do tempo. Essa liberdade de ser é a suprema bem-aventurança, é a suprema felicidade. É nisso que estamos trabalhando aqui com você nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo juntos. São 2 dias de uma forma online. Então fica aqui um convite para você, para participar desses encontros online nos finais de semana. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além dos encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é o que faz algum sentido para você, já fica com um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Isso é uma aproximação da verdade sobre a meditação. É se aproximar desse instante e olhar para todo esse movimento psicológico que surge diante da experiência e apenas se tornar ciente desse movimento, sem aceitar, sem rejeitar, sem dizer sim, sem